Muito bem, pessoal. Muita gente já está comentando sobre o nome de Cássio Nunes para o STF. Eu tenho alguns apontamentos aqui a fazer, que é exatamente aquilo que divide a militância de análise política. A militância, muitas vezes, ela acaba partindo para uma via de torcida, né? Quando é o jogador que ele quer, ele adora, ama, idolatra o time. Quando não é o jogador que ele quer, ele odeia e ele acha inadmissível que aquele jogador tenha entrado em campo. Pois bem, a análise política não se faz assim, porque análises assim são pautadas na vontade e não na inteligência. Vamos primeiro ao realismo. Vamos olhar o cenário tal como ele é. Se realmente esse nome for o nome que o Bolsonaro irá indicar para o STF, e tudo indica que sim, inclusive eu tive confirmações de dentro do Palácio do Planalto que sim, vamos analisar alguns cenários. O primeiro cenário, quem realmente escolhe um membro da Suprema Corte é o Senado. Então, para que alguém vá para o STF, tem que passar pelo Senado. Bolsonaro não tem, repito, a maioria no Senado, como, por exemplo, tem Donald Trump. O Bolsonaro não tem a maioria no Senado. O Bolsonaro precisa fazer com que haja mudança na presidência do Senado, porque nós teremos eleições internas ali, né, escolhas para a presidência do Senado, e o Bolsonaro precisa ter alguma vantagem no Senado para poder, por exemplo, ter um processo de impeachment mais adiante. Por exemplo, do Alexandre de Moraes, ou do Barroso, ou do Gilmar Mendes, né? Já que o Celso de Mello já está fora do cenário. Se o Bolsonaro precisa disso, ele precisa dos senadores. Nós temos um problema muito grave no Brasil, que todos os senadores, bons e maus, dependem do STF. O STF pode simplesmente triturar um senador porque o STF age para além das suas competências. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o STF não decide sobre tudo. Raríssimas questões vão parar na Suprema Corte, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, tudo, né? Uma briga entre marido e mulher pode parar no STF. Eu disse pode, né? Então, no Brasil é muito complicado, porque basta que a rede, por exemplo, queira importunar, melhor dizendo, a vida de um senador, e a rede, por exemplo, vai conseguir. Porque vai lá fazer o pedido, o STF, né, fazendo aquela posezinha de que nós somos formais e burocráticos, aqui não tem nada demais, o pedido do fulano está aqui, né, vou deferir porque realmente pode, etc. Então, todos os senadores ficam ali meio que com as mãos atadas com o STF. Pode ser valentão para a direita, valentão para a esquerda. Se o STF não gostar, eles vão começar a permitir que haja uma verdadeira perseguição jurídica ao senador. O Bolsonaro precisa do Senado em fala em inglês, né? Long term, ou seja, num tempo mais prolongado, o Bolsonaro precisa, e também em uma questão curta de tempo. Então, em curto prazo ou longo prazo, o Bolsonaro precisa do Senado. E aí, óbvio, alguém poderia falar assim, tá, mas você está defendendo ou está criticando a decisão do Cássio Nunes? Aqui não se trata de defender ou de criticar o presidente Bolsonaro. É necessário ver se existia uma outra possibilidade que levasse em conta esses aspectos que eu acabei de apresentar. Então, primeiro, né, quem escolhe é o Senado. 2, o STF controla de alguma maneira o Senado. E 3, o presidente Bolsonaro precisa estar alinhado com esses dois para conseguir alguma coisa no Senado. Então a decisão não é entre o bom e o ótimo, não é a decisão entre o bom e o ruim, mas a decisão é entre o ruim e o péssimo. Alan, você não sabe que o Cássio, né, como é que está aqui na matéria da Folha? Né, nome de Bolsonaro para a vaga no Supremo liberou compras de lagostas e vinhos. Vai me dizer então que o Terça Livre, que tanto criticou as lagostas da STF, estaria apoiando a decisão do presidente Bolsonaro de escolher um ministro da Suprema Corte que permitiu que esse absurdo com dinheiro público fosse realizado? Gente, é uma questão de realismo. E é aqui que eu quero fazer uma grande diferença entre um jornalismo que faz análise de um jornalismo militante. Bolsonaro não tem outra opção. Agora, é duro que às vezes a militância
vai cobrar do Bolsonaro de maneira injusta, na minha visão, né? Eu posso estar equivocado, vocês podem colocar aqui nos comentários, e acaba sendo cega para ver o que aconteceu, por exemplo, no Ministério da Saúde, onde aquela portaria, sim, facilitou o aborto, porque é dentro do quintal. Então a militância, em vez de cobrar do presidente, de seus ministros, aquilo que realmente pode ser modificado porque é intramuros, né? O Senado não pode enfiar o pé numa portaria do Ministério da Saúde. Talvez o STF sim, mas o Senado não. E ali o Bolsonaro tem total controle. Se a militância partir para cima, ele e os seus ministros, né, podem recuar e falar assim, ó, essa agenda aqui não. Porque não é estranho que em uma semana você tenha penas mais duras para quem maltrata cachorrinho, mas aí você tem uma portaria que facilita de alguma maneira o aborto. Ah, mas isso que você está falando é fake news. Não, não é. O problema é que boa parte da militância, né, eu não digo que a maioria, faz vista cega para aquilo que realmente pode ser cobrado e depois vai cobrar injustamente aquilo que não tem como modificar, como eu creio ser a nomeação do Cássio Nunes. Eu não vejo outra saída para o governo Bolsonaro. É uma questão de realismo. Engolir sapo quando tem que engolir sapo e não permitir tomar veneno quando você pode tomar água. Eu acho que é uma questão muito simples. Se você não tiver aquele espírito de torcida corintiana, você vai entender que o Bolsonaro não tinha outro cenário de escolha, uma vez que você compreenda toda a complexidade do leque que ele tem na mão, que é o Senado, que é o STF, e que pode, por exemplo, dar ao Bolsonaro a presidência do Senado e depois, inclusive, um processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte, que nós temos uma lista de ministros da Suprema Corte que estão com crimes que podem sofrer impeachment, ou seja, eles podem sofrer impeachment, então não é um ou dois, são vários, né? Então eu vejo que a decisão do Cássio, do Bolsonaro, é óbvio que é uma decisão ruim, mas ele também deve sentir que é uma decisão ruim, mas a questão aqui não é se é uma decisão boa ou se é uma decisão ruim. Era possível criar um cenário como o do Trump, que escolheu a Amy aqui? Não era possível. Eu já sabia disso desde o início. Era possível que o Bolsonaro tentasse conciliar algo entre Ives Gandra e companhia para poder, conquistando o Senado, conquistando a presidência do Senado, conseguisse também ter a sua nomeação ao STF? Não sei se é possível. Então, nesse cenário realista, não vejo outra situação senão essa, a escolha do menos pior. O que me entristece muitas vezes é que o pessoal, ao invés de tratar as questões de dentro do governo como algo que podem ser cobradas, faz vista cega para isso, e eu tenho certeza que o Bolsonaro será injustamente cobrado por aquilo que ele não tem como modificar, e isso é o que me entristece. Bem, eu sou o Alan dos Santos, correspondente internacional do Terça Livre, para o Brasil, direto dos Estados Unidos. Até mais.